para quem tem problema na tireoide, né, no caso hipotireoidismo, né, vamos lá, fatores que a gente tem que pensar, de onde que provém esse hipotireoidismo. Pode ser que ele provenha de uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que gera uma inflamação na glândula da tireoide, né? Pode ser que seja uma outra defasagem do organismo, né? Muitas vezes o hipotireoidismo ele se deve à falta de iodo, né? Às vezes ele também se deve à falta, como foi dito, à falta de ferro. Porque, na verdade, o corpo ele precisa de níveis de ferro para fazer o transporte de deiodinase 1 e deiodinase 2 que vão fazer com que o corpo tenha a parte da tireoide ativa. Então, a pessoa com níveis ali de ferro, ferritina, que não estão adequados, ela não vai ter a função da tireoide trabalhando na forma 100%. Essa é uma primeira questão. Olhar, na hora de olhar os exames, não olhar só a parte da tireoide, olhar todo o organismo, ver como que está funcionando. Parte de carência nutricional, né, voltada à tireoide. O nosso corpo ele precisa de selênio, né, para o funcionamento da tireoide. Então, suplementar com selênio muitas vezes é uma saída que é muito interessante. Quando a gente fala também da deficiência na parte da tireoide, o tratamento tem que ser feito porque dependendo do quadro, se é um hipotireoidismo subclínico, que ele tá ali, o hipotireoidismo subclínico que a gente fala é aquele quando ele se às vezes ele se encontra ali dentro dos valores de referência, só que há um desnível ali entre a produção, né, o hormônio tireoestimulante que é o TSH, para com a parte ativa do que são o T3 livre e o T4 livre, né? Há um desbalanço, né? Ou seja, a tireoide está fazendo muita força para produzir estímulo que no fim gera pouco produto, né? Então há de se haver a regular isso aí. Muitas vezes é possível regular com fitoterapia, com iodo, e às vezes há de se entrar com medicação, né? Às vezes tem que sim, é interessante entrar com a parte medicamentosa mesmo para fazer esse ajuste. Fora isso, pensando do quadro nutricional, eu acho que na verdade seria mais o lance, né, pensado equilíbrio nutricional, de vitaminas, etc. Mas a particularidade que eu daria, que eu deixaria pontual, seria quanto à diferença da tireoidite de Hashimoto para o hipotireoidismo, que você só vai saber através de um exame que chama anti-TPO, né? Através dele que você sabe se a sua tireoidite, se a tireoide é hipotireoidismo ou se é tireoidite de Hashimoto. Sendo uma doença autoimune, aí há de se ter alguns cuidados extras com a alimentação relativo a alguns alimentos. Fora isso, é o que eu falei, é ter um controle nutricional como qualquer outra pessoa, estimular o metabolismo, porque assim, tem como tratar. Não é uma coisa que não tem tratamento. Você consegue reverter esse quadro, né? E tem que ser pensado nisso, porque o que vai acontecer? A pessoa, quando ela tem níveis de hormônios de tireoide mais baixos, ela vai ter que consumir menos caloria, porque a função dela ali, o metabolismo está mais lento, por assim dizer. Então, vai ser mais complicado para essa pessoa ter resultado, por conta que ela vai ter que consumir menos calorias ainda do que uma pessoa que não tem essa patologia teria. Um inibidor de fome seria essencial numa situação Cara, o dessa? o inibidor de apetite vai ser um tratamento vai ser uma coisa que vai ser um step ali que a pessoa simplesmente na hora que ela parar de tomar, parou de tomar um inibidor, volta tudo. Ou volta um passo para trás ou volta 2 passos para trás. Na verdade, para quem tem o problema de hipotireoidismo, é tratar mesmo a tireoide e ter essa diferenciação no caso de ser uma tireoidite de Hashimoto e de um quadro de hipotireoidismo. Perfeito. Devido a essa minha pergunta do inibidor, quero te fazer uma pergunta polêmica. Já sei. Será? Monjaro, Sim. Ozempic, As qual é a canetas, né? sua opinião sobre esses produtos, cara? Eu acho que é um puta medicamento, tá? Eu acho que tem muita aplicabilidade, tem muito benefício,
né? Só que acho que as pessoas elas não entenderam muito bem o funcionamento, né? Não entenderam como é a condução durante o tratamento e como tem que ser uma condução pós. Não entenderam como que vai funcionar, né? O mecanismo. Na hora que você faz o uso, por exemplo, vai fazer o uso da tirzepatida, automaticamente, por conta de um dos probióticos que estão ali presentes ali na microbiota intestinal, né? Quando a gente fala quando fala em probiótico, a gente está falando dos lactobacilos, né? Que a gente está falando como se fosse uma colônia ali de bactérias que estão presentes ali no nosso intestino. E elas têm que trabalhar de uma forma ordenada, tanto para absorver nutrientes, quanto para a parte excretar. É responsável por tudo. Tanto que se a gente for parar para pensar, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então eles ali, essa turma que está lá, elas são Só tem merda, né? eles simplesmente estão ali, eles têm que trabalhar de forma regulada. A partir do momento que você faz uso da tirzepatida, né, a quermância ela vai subir. Então, só por si só já vai ter um quadro ali, né, um quadro ali da microbiota intestinal diferente, né? Ele já está modificado. Não se tem cuidado com a microbiota intestinal, tá? Durante o tratamento. Que tem que ser feito é de pessoa para pessoa. Não existe um pool de lactobacilos universal. É individualizado. Então, o que acontece? As pessoas elas fazem um tratamento. Isso eu estou falando para pessoas que têm apontamento, tá? Quando eu falo apontamento, é resistência à insulina, obesidade, né? Alguma patologia da parte cardíaca. São pontos que são interessantes pensar, né, nesse lance de manter um quadro da microbiota intestinal distribuído ali de forma mais adequada e o pós. Porque qual que é o lance? Muitas pessoas querem tratar um problema que é psicológico com soluções físicas. Então, a pessoa está fazendo ali o tratamento, ela está com aquela redução do apetite, só que ela não aprendeu birosca nenhuma. Na hora que parar de tomar, na verdade, vai voltar compulsivo, né? Por conta que vai voltar, né, naquela avidez, né, parou, não aprendeu nada com a dieta, não teve mudança de hábito, então vai voltar a fazer as mesmas coisas, né? É aquela mesma coisa, se a pessoa comia 3 lanches do McDonald's, vai voltar a comer, vai estar comendo meio, ela vai secar. Só que depois, quando ela parar, ela vai voltar comendo uns 4, 5. Vai engordar o dobro. E nem por muito tempo que a pessoa tome, isso gera Não, como que diz, uma memória não, no não, físico dela. não Por gera. exemplo, eu conheço uma pessoa que está usando o Monjaro há 1 ano e meio. Sim. Esse tempo de 1 ano e meio que ela está aí num processo de redução de peso e redução de alimentação, não faz com que ela não volte a comer tanto quanto há 1 ano e meio atrás? Nada. Pelo contrário, se essa pessoa está usando aí de forma contínua, eu já pediria um exame de microbioma intestinal na hora já, porque está desregulada totalmente. Tanto que tem estudos ali da Academia Americana que falam que você é basicamente obrigado a fazer um exame de microbioma intestinal após o uso de tirzepatida, porque fatalmente você vai estar desregulado, né? E o que que acontece? Beleza, fez o uso, vai partir dessa desregulação. Porém, tá, como é feita de muitas vezes, mesmo com o desmame, na hora que para, a pessoa sente uma diferença muito grande e o que a gente vê é quadros compulsivos e pessoas se tornando escravas. Toma, parou. Deu 2 meses. Começa a ficar com os mesmos hábitos que tinha antes. Tem que voltar a tomar, tá? E aí, de novo, problema na microbiota. Acho que o pessoal não se informa direito o quanto que é só falado muito benefício, né? Isso que é muito feito pela indústria farmacêutica, né? Mas não vê o quanto de gente que tá com problema intestinal, que tá manifestando problemas compulsivos assim muito maiores do que tinha antes de fazer o uso. Então o acompanhamento durante o processo, cuidados na alimentação, que vai fazer com que você tenha mais resultado também
porque também influencia isso. Saber os níveis inflamatórios, saber como estão os outros exames, senão o medicamento não faz o efeito necessário também, e ter todo o amparo durante o processo e depois do processo. Porque se eu posso te dar uma certeza, é que o pós vai vir. Vai vir, vai cobrar um preço. Já já eu te pergunto sobre outro medicamento. Tá.